O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 220 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte do Catecismo, denominado A Vida em Cristo, na primeira seção, a vocação do homem, a vida no Espírito. No capítulo 1, a dignidade da pessoa humana. Leremos os números 1730 a 1738. Artigo 3º. A liberdade do homem. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio. Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, a este aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. Primeiro, liberdade e responsabilidade. A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou de demérito. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. A liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre seus atos. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas por ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Todo ato diretamente querido é imputável a seu autor. Assim, o Senhor pergunta a Eva após o pecado no jardim: "Por que fizeste isso?" Gênesis capítulo 3, versículo 13. Faz igual pergunta a Caim. Semelhante pergunta faz o profeta Natã ao rei Davi, após o adultério com a mulher de Urias,
e o assassinato deste último. Uma ação pode ser indiretamente voluntária, quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer, por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente, por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. O afeto ruim não é imputável, se não foi querido nem como fim, nem como meio da ação, como poderia ser o caso de morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Para que o efeito ruim seja imputável, é preciso que seja previsível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo, como por exemplo, no caso de um homicídio cometido por motorista embriagado. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Este direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como uma reflexão adicional ao episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de um discurso do Papa Bento XVI, do dia 27 de abril de 2006. Discurso do Papa Bento XVI aos membros da Pontifícia Comissão Bíblica por ocasião da Assembleia Plenária. É para mim motivo de grande alegria encontrar-me convosco no final da vossa Assembleia Plenária anual. Recordo com afeto cada um de vós, por vos ter conhecido pessoalmente durante os anos do meu cargo como presidente desta comissão. Desejo comunicar-vos os meus sentimentos de reconhecimento e apreço pelo importante trabalho que estais a desempenhar ao serviço da Igreja e para o bem das almas, em sintonia com o sucessor de Pedro. Reunistes-vos novamente para aprofundar um assunto muito importante, a relação entre Bíblia e moral. Trata-se de um tema que se refere não só ao crente, mas a todas as pessoas enquanto tais, e diz-nos respeito precisamente num tempo de crise das culturas e de crise moral. O impulso primordial do homem, de fato, é o seu desejo de felicidade e de uma vida plenamente sucedida. Contudo, hoje, muitos pensam que esta realização deva ser alcançada de modo absolutamente autônomo, sem nenhuma referência a Deus e à sua lei. Houve quem chegasse a teorizar uma absoluta soberania da razão e da liberdade no âmbito das normas morais. Tais normas constituiriam o campo de uma ética unicamente humana, isto é, a expressão de uma lei que o homem se dá a si mesmo autonomamente. Os fautores desta moral laica afirmam que o homem, como ser racional, não só pode, mas até deve decidir livremente o valor dos seus comportamentos. Esta errada convicção baseia-se num presumível conflito entre a liberdade humana e qualquer forma de lei. Na realidade, o Criador, porque somos criaturas, inscreveu no nosso próprio ser a lei natural, reflexo da sua ideia criadora no nosso coração, como bússola e medida interior da nossa vida. Precisamente por isto, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja nos dizem que a vocação e a plena realização do homem consistem não na recusa da lei de Deus, mas na vida segundo a nova lei, que consiste na graça do Espírito Santo.
Juntamente com a palavra de Deus e com o ensinamento da Igreja, ela manifesta-se na fé que atua pelo amor, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 6. E é precisamente neste acolhimento da caridade que vem de Deus, Deus caritas est, que a liberdade do homem encontra sua realização mais alta. Entre a lei de Deus e a liberdade do homem não existe contradição. A lei de Deus, retamente interpretada, não atenua nem muito menos elimina a liberdade do homem. Ao contrário, garante-a, promove-a, porque, como nos recorda o Catecismo da Igreja Católica, a liberdade atinge a sua perfeição quando ordena para Deus nossa bem-aventurança. A lei moral estabelecida por Deus na criação e confirmada na revelação veterotestamentária encontra em Cristo o seu cumprimento e a sua grandeza. Jesus Cristo é o caminho da perfeição, a síntese viva e pessoal da liberdade perfeita na obediência total à vontade de Deus. A função originária do Decálogo não é abolida pelo encontro com Cristo, mas levada à sua plenitude. Uma ética que, na escuta da revelação, quer ser também autenticamente racional, conhece no encontro com Cristo, que nos dá a nova aliança, a sua perfeição. O modelo deste autêntico agir moral é o comportamento do próprio Verbo encarnado, que faz coincidir a sua vontade com a vontade de Deus Pai, na aceitação e no cumprimento da sua missão. O seu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele faz sempre tudo o que é agradável ao Pai, pondo em prática a sua palavra. Refere as coisas que o Pai lhe mandou dizer e anunciar, conforme João, capítulos 4, 8 e 12. Ao revelar o Pai e o seu modo de agir, Jesus revela ao mesmo tempo as normas do justo agir humano. Ele afirma esta relação de modo explícito e exemplar quando, excluindo o seu ensinamento sobre o amor dos inimigos, diz: Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Esta perfeição divino-humana, torna-se possível para nós se estivermos perfeitamente unidos com Cristo, nosso Salvador. O caminho traçado por Jesus com o seu ensinamento não é uma norma imposta de fora. O próprio Jesus percorre este caminho, e mais não nos pede do que segui-lo. Além disso, ele não se limita a pedir. Em primeiro lugar, dá-nos no batismo a participação na sua própria vida, tornando-nos assim capazes de acolher e de pôr em prática os seus ensinamentos. Isto sobressai com crescente evidência nos escritos do Novo Testamento. O seu relacionamento com os discípulos não consiste num ensinamento exterior, mas vital. Chama-os filhos, amigos, irmãos, conforme João capítulo 13 e 15, e Mateus capítulo 12, convidando-os a entrar em comunhão de vida com ele e a acolher na fé e na alegria o seu jugo suave e o seu peso leve, conforme Mateus capítulo 11. Portanto, na busca de uma ética cristologicamente inspirada, é preciso ter sempre presente que Cristo é o Logos encarnado, que nos torna partícipes da sua vida divina, e como a sua graça nos ampara no caminho rumo à nossa verdadeira realização. O que é realmente o homem sobressai de modo definitivo no Logos que se fez homem. A fé em Cristo dá-nos o cumprimento da antropologia. Por isso, a relação com Cristo define a mais alta realização do agir moral do homem. Este agir humano está diretamente fundado na obediência à lei de Deus, sobre a união com Cristo e sobre a inabitação do Espírito na alma do crente. Não se trata de um agir ditado por normas apenas exteriores,
mas provém da relação vital que relaciona os crentes com Cristo e com Deus. Desejando-vos um frutuoso prosseguimento da vossa reflexão, invoco sobre vós e sobre o vosso trabalho a luz do Espírito Santo, e concedo a todos, em penhor da minha confiança e do meu afeto, a bênção apostólica. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!